Bem-vindo ao canal onde o militarismo acontece. Enquanto prossegue a encarniçada guerra entre Ucrânia e Rússia, a inesperada superioridade do exército ucraniano sobre o russo terminou com o exército russo, que se vangloriava de ser o segundo mais poderoso do mundo. Equipado com armas e munições modernas pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, o exército ucraniano impôs-se ao exército russo, tecnologicamente menos avançado em quase todas as linhas da frente. Meus soldados, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades. As baixas diárias do exército russo aumentaram gradualmente desde o início da guerra, e agora o exército russo perde milhares de soldados diariamente. Claro que as perdas militares do exército russo não se detêm apenas na frente de batalha. Milhares de soldados desertaram do exército russo, abandonando as suas unidades e não querendo continuar a guerra do presidente Putin. Em particular, uma cifra que veio à tona outro dia revelou a gravidade da situação de deserção no exército russo. O fato de que milhares de soldados desertaram do exército russo de uma só vez quase paralisou o exército russo. Então, como e quando ocorreram essas deserções? Examinaremos juntos os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos na guerra da Ucrânia. Mais de 1.000 soldados da 21ª Divisão Russa de Fuzileiros Motorizados desertaram da guerra contra a Ucrânia, segundo um relatório publicado outro dia. Na primavera de 2024, as autoridades das regiões russas receberam uma carta do comando da 21ª Divisão de Fuzileiros Motorizados da Guarda, pedindo ajuda para encontrar os soldados que haviam desertado da frente. A lista preparada pelo comando, e a qual os jornalistas tiveram acesso, incluía mais de 1.000 soldados da divisão. Entre eles estão soldados contratados, soldados mobilizados e recrutas. Como apontam os jornalistas, a lista mostra a magnitude real das deserções no exército russo diante da guerra contra a Ucrânia. Mais de 1.000 pessoas desertaram de uma única divisão, e no total, pelo menos 2 dúzias de divisões participam na guerra contra a Ucrânia, afirma a publicação. O documento contém nomes, datas de nascimento, patentes e outros dados de 858 soldados contratados, 150 soldados mobilizados e 2 recrutas. Entre eles, há 26 oficiais subalternos, um major e 2 tenentes-coronéis. A maioria dos ocupantes que abandonaram as suas unidades sem autorização e cujos casos foram concluídos nos tribunais não estão escondidos e continuam vivendo nos seus endereços registrados. Além disso, 10 soldados desertaram de uma unidade militar no povoado de Kocheniovo, na região russa de Novosibirsk. Assim o informou o chefe do distrito de Kossevsk, Yevgeny Antipov. Yevgeny Antipov declarou: está se difundindo informação sobre um incidente ocorrido no território da unidade militar de Kocheniovo. Peço que mantenham a calma e não acreditem em informações pouco confiáveis. Segundo o Departamento de Assuntos Internos do distrito de Kotevska, aqueles que anteriormente abandonaram a unidade voluntariamente abandonaram a unidade sem permissão. Em 30 minutos, deixaram o território do povoado de Taxi. Nenhum delito foi cometido no território do distrito. 4 pessoas foram detidas fora do distrito de Kochi. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar um like para se manter informado sobre o nosso conteúdo. Segundo uma fonte anônima, cerca de 30 pessoas de todo o Distrito Militar Central, que previamente haviam abandonado voluntariamente as suas unidades por razões alheias ao serviço, foram atribuídas à unidade militar de Kocheniovo. Em um chat com moradores do povoado, um oficial da polícia local informou que os desertores estavam desarmados. Em um comunicado, referiu-se a todos os desertores como 500.
que é a gíria militar para referir-se a desertores. Segundo dados preliminares, os soldados foram reunidos em Kocheniovo para serem enviados à zona de operações. Segundo um oficial, um dos desertores era Anatoly Petrovich, de 29 anos, do povoado de Ordinkoy, na região de Novosibirsk. Um conhecido de Petrovich confirmou que ele havia estado anteriormente na zona de guerra na Ucrânia. O interlocutor forneceu fotos do homem em um acampamento de campanha supostamente próximo à linha de frente. Segundo a declaração, entre os fugitivos estava Anatoly Serkin, residente no distrito de Katuz, no território de Krasnoyarsk. Serkin foi condenado a 2,5 anos em uma colônia de regime especial por roubar um laptop em 2020. O homem havia sido condenado anteriormente várias vezes por delitos similares. Os propagandistas militares russos também informam sobre uma situação alarmante na região de Kursk. Segundo um dos canais Z, cerca de 60 soldados do Regimento de Fuzileiros Motorizados Benim H, perto do povoado de Borono, estão há 4 dias sem comunicação, informam as autoridades regionais. Os soldados foram enviados para manter posições na zona. Contudo, a falta de informação sobre eles causa grande inquietação entre os comandos. Segundo os primeiros relatórios, a unidade pode ter sido derrotada. Já apareceu na internet um vídeo em que 3 soldados russos da unidade informam que foram capturados pelas forças ucranianas. No vídeo, os soldados apelam ao comando russo, exigindo ser trocados por prisioneiros ucranianos. Por enquanto, desconhecem-se os detalhes do incidente e o número de combatentes capturados. Fontes propagandísticas apontam também que a artilharia ucraniana está bombardeando ativamente as posições russas na região de Kursk, o que provocou importantes baixas entre o pessoal. A situação na região é extremamente tensa e a parte russa não comenta oficialmente o incidente. Os relatos sobre baixas e a falta de comunicação com as tropas já causaram inquietação entre os blogueiros pró-Rússia e os correspondentes de guerra, destacando a crescente incerteza sobre a capacidade da Rússia de manter posições nas regiões fronteiriças. Durante a guerra da Ucrânia, os jornalistas passaram mais de um ano entrevistando 18 soldados que desertaram do exército russo. Suas experiências ofereceram uma vívida imagem das operações de combate russas, a corrupção e o caos. Os desertores também deram uma ideia de como se encontraram lutando em primeiro lugar e por que tomaram a medida extrema de desertar. A situação é pior do que se poderia imaginar, sobretudo se nos concentrarmos na história de um desertor com o pseudônimo Ivan e sua esposa, com o pseudônimo Ana. Para Ivan, um rapaz de um lugar qualquer, o exército era um caminho de honra, prometia aventura, defesa da pátria e irmandade, mas a realidade era muito diferente. Isto é o que podemos aprender sobre o exército russo e seus soldados a partir das entrevistas com Ivan e Ana, bem como com especialistas militares, outros desertores e organizações de direitos humanos. No início, os soldados não percebiam que estavam sendo enviados para a guerra, mas depois não puderam mais negar. Cerca de 200 mil soldados russos estavam posicionados na fronteira com a Ucrânia durante semanas antes da guerra de 2022. Disseram-lhes que era apenas um exercício, mas, apesar disso, foram-lhes entregues armas, suprimentos médicos e equipamentos. Após os primeiros meses de guerra, as histórias da frente começaram a chegar em casa e os voluntários começaram a escassear. As autoridades lançaram uma campanha de recrutamento prometendo que os combatentes do SBO, na chamada Operação Militar Especial, seriam considerados veteranos, segundo a lei russa, e teriam direito a uma série de benefícios lucrativos a longo prazo.
Os recrutadores prometeram prêmios em dinheiro por atos heróicos. Na Rússia, os oficiais enfrentavam distintos tipos de pressões para servir, como a vergonha pública e as ameaças de violência. Uma vez que chegavam à frente, havia adicionais por se recusarem a cumprir ordens. Todos tinham ouvido rumores sobre os poços de sótão, onde se retinham à força os oficiais que se negavam a cumprir ordens. Se você é um soldado em busca de mais informações sobre geopolítica e questões militares, não esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo.